Para um novo olhar sobre a existência, para aprofundar a sua fé racional e para expandir a sua consciência. A cada reflexão, um passo adiante. A cada entendimento, mais amor e caridade. Este é o convite do Pense Nisso. Deixe a doutrina espírita transformar a sua jornada. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Caros amigos, colaboradores, ouvintes da nossa rádio Web Meimei, é com muito prazer que voltamos a este microfone, para esse contato amigo, onde procuramos de alguma forma servir ao interesse dos nossos ouvintes. A emissora é uma emissora espírita. O objetivo é justamente transmitir conceitos de vida, segundo o Espiritismo, para que eles possam nos ajudar a viver melhor. A viver melhor, primeiro, cada um consigo mesmo. Depois, cada um com aqueles com quem convive, ou seja, o seu próximo. Não foi essa a mensagem de Jesus? Então, hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. E vamos partir do seguinte questionamento: quem de nós já não ouviu falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Quem já não ouviu falar de Emília, do Narizinho, do Visconde de Sabugosa, do Marquês de Rabicó, da Dona Benta, alguns dos personagens que compõem essa história fascinante, que sempre encantou a imaginação de nossas crianças, inclusive a nossa. Pois é, meus amigos, minhas amigas, o autor dessa história maravilhosa e de muitas outras mais histórias infantis que impulsionaram a literatura infantil em nosso país, além das obras consagradas como Urupês, Negrinha e o Presidente Negro, é o escritor brasileiro Monteiro Lobato, que destinou às crianças suas últimas obras literárias, fruto de extraordinárias inspirações. O que muita gente não sabe, talvez vocês não saibam também, até porque nunca houve interesse em divulgar esse lado da vida desses homens famosos como Lobato, é que José Bento Renato Monteiro Lobato, esse era o seu nome inteiro, natural da cidade de Taubaté, estado de São Paulo, se interessou pelo Espiritismo. De onde você tirou isso? Eu estudei Monteiro Lobato na literatura, estudei até na faculdade, mas eu nunca ouvi falar que Monteiro Lobato esteve envolvido com o Espiritismo. Pois é. Há vários documentos, sobretudo cartas, de que aconteciam sessões espíritas, sessões mediúnicas na casa de Lobato, e que sua esposa, a dona Purezinha, era médium. Monteiro Lobato se interessou pelo Espiritismo, em especial pela leitura de obras espíritas de cunho científico, já que ele era um homem de grande cultura. E entre essas obras que ele leu e comentou, destaca-se, segundo o jornalista Jorge Resini, os trabalhos de Charles Richer, William Crookes e Oliver Lodge. Destacam-se, não foram só esses. Monteiro Lobato chegou a prefaciar, a apresentar algumas obras escritas sobre fenômenos espíritas, cujas lembrança não me ocorre agora.
mas eu já li alguma obra em que era o Monteiro Lobato que apresentava. Ele é um homem de literatura, sempre se preocupou com a ciência, e quando ele se voltou para o espiritismo, não se interessou pelo aspecto religioso. A maioria das pessoas procura a doutrina espírita pelo seu lado religioso. Mas Monteiro Lobato, como era um homem de cultura, de interesse principalmente no aspecto educativo da cultura, ele procurou explorar a questão científica, entendendo realmente, ou procurando entender, como se dão os fenômenos espíritas. Jorge Risini, que foi um jornalista famoso aqui no nosso estado, ele comenta o seguinte na sua biografia: o espiritismo para Lobato valia pela ciência nova que ele apresentava. Ou seja, que o espiritismo apresentava, claro. Mais tarde, ele vendendo sua fazenda de Ubuquira, ele tornou-se editor. O Lobato se tornou editor, lançando no mercado bibliográfico brasileiro algumas obras espíritas voltadas a temas científicos. Ele traduziu para o português, por exemplo, o livro do Oliver Lodge, principal obra de Oliver Lodge, titulada Raymond, que era o filho do Oliver Lodge. Oliver Lodge era um cientista inglês e ele perdeu um filho na guerra. E mais tarde esse filho acabou se comunicando por ele através de médiuns. E ele seguiu isso por muito tempo, cientificando-se de que realmente as comunicações eram de autoria do seu filho. Então, Lobato traduziu essa obra, Lodge, Raymond, para o português e prefaciou a obra, e também um trabalho aqui do Dennis Bradley. Dennis Bradley escreveu o livro Rumo às Estrelas. Você vai encontrar essas obras na biblioteca Raymond, Rumo às Estrelas, na biblioteca espírita, claro, e você vai verificar que ali é a tradução de quem é? Do nosso Monteiro Lobato. Essas obras se referem à vida após a morte, à imortalidade da alma, às comunicações mediúnicas, aos fenômenos espíritas. O casal Lobato e Pureza tiveram 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Porém, 2 fatos muito tristes ocorreram em sua vida: a morte dos 2 filhos, dos 2 homens, Guilherme aos 25 e Edgar aos 32 anos. No entanto, nas cartas que enviava ao seu amigo Godofredo Rangel, Lobato, apesar da dor, mostrava-se compreensivo e resignado ao dizer: morrer significa passar do estado sólido para o gasoso. Veja que interessante, que figura ele utilizava. Como o bloco de gelo que, com a mudança da temperatura, derrete e transforma em vapor. Mas não deixa de ser água. Não deixa de ser H2O. Então ele fazia essa comparação. A morte como se fosse passar do estado sólido, com a água que passasse sólido, para o estado gasoso. Ele acrescentava, demonstrando seu entendimento sobre a lei da evolução, ele ensinava o seguinte: perdi meu segundo filho, diz ele, quando perdeu o segundo, o Edgar, um menino de ouro, tal qual o Guilherme, que era o filho mais velho. Impossível filhos melhores que os meus, e talvez por isso foram chamados muito cedo. Se aqui estamos numa escola de aperfeiçoamento, meus filhos acabaram o curso mais depressa do que eu, prova de que eram melhores do que eu. E que conclusão ele tirou. Então ele concluía: bom, aqui na Terra é para sofrer mesmo, tal. Eles acabaram o curso e voltar para a espiritualidade, onde estão certamente numa condição melhor. E continua Lobato: eu não me desespero com mortes, porque tenho a morte como um alvará de soltura. Outra figura de linguagem que ele utiliza, outra metáfora.
a morte como alvará de soltura. Alvará de soltura é aquele documento que se dá ao preso quando ele tendo concluído a sua pena na prisão, ele, mediante esse documento, ele é solto, ele ganha liberdade. Então ele acha também que quando nós desencarnamos, nós ganhamos a liberdade espiritual. E continua ele: solta-nos desse estúpido estado sólido para o gasoso, de novo, falando sobre estado sólido e gasoso, dá-nos invisibilidade e expansão, exatamente ao que acontece com o bloco de gelo que passa a vapor. Volta o nosso Lobato a comparar. Mas Purezinha, referindo-se à sua esposa, não se conforma. Impossível maior desespero. E do ponto de vista humano, ela tem razão. Quer dizer, se você vê só do ponto de vista humano, como que essa vida fosse a única, como nós não tivéssemos oportunidade nenhuma de viver, realmente é uma situação desesperadora. Morrer, desaparecer, nunca mais ser visto, nunca mais ser encontrado. Quer dizer, a mãe nunca mais encontrar o filho, mas não é o que o Monteiro Lobato acreditava. Ele está na sobrevivência e, portanto, que ele e a esposa, a Purezinha, iriam encontrar os filhos no plano espiritual depois. Evidentemente, com a morte dos filhos, Lobato, que já tinha familiaridade com o espiritismo por meio dos livros que vinha lendo, nós citamos alguns, aproximou-se da doutrina, participando de sessões mediúnicas, como dissemos, as quais eram realizadas na sua própria casa, onde Dona Purezinha, sua esposa, como já dissemos, era a médium. Dotado de espírito crítico aguçado, Lobato não recebia passivamente as mensagens que chegavam. Quer dizer, a médium escrevia as mensagens, recebia as mensagens psicografadas, e ele queria examinar se realmente procedia aquilo, se era verídico o fenômeno. Contudo, ele se encantou com elas, chegando a declarar em suas cartas: proponho perguntas curiosíssimas e obtenho respostas preciosas. Ele perguntava para sua esposa em transe mediúnico responder. Na verdade, era o filho, que estava do plano espiritual. Ele manteve essas mensagens em segredo, temendo por uma visão distorcida e preconceituosa que muitos tinham na época, e ao mesmo tempo tomava nota em um caderno sobre esse material, como fizera o escritor francês Victor Hugo. Mesma coisa, que também guardava a firme convicção na comunicabilidade dos espíritos. Victor Hugo, o grande Victor Hugo. Um dos nomes mais destacados na literatura mundial. Então, Monteiro Lobato lia, recebia e fazia uma reflexão sobre o conteúdo das mensagens. Em 1932, lançado Parnaso de Além Túmulo, primeira obra psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, que na época era um caipirinha mineiro com apenas 22 anos de idade, tinha o Chico. Nessa época o Chico Xavier tinha 22 anos de idade. O livro trazia dezenas de poesias dos mais renomados autores brasileiros e portugueses. Poesia dos mais renomados autores. Houve uma explosão de manifestação pela imprensa do Brasil, de críticos literários e de escritores. Uma parte desses escritores repudiava de plano esta obra, denunciando farsa ou pastiche por parte do Chico. Eles não acreditavam que esses literatos, esses poetas, escritores portugueses brasileiros pudessem voltar em espírito para escrever. A verdade é que nunca se vira um fenômeno de tal envergadura entre os literários do nosso país. Se você quiser, nós temos esse livro, Parnaso de Além Túmulo, vale a pena ler essa obra.
que é uma biblioteca espírita, lá do Caminho de Damasco, de outros centros, e que mostra a grandiosidade, a primeira obra que o Chico recebeu aos 22 anos de idade. Chico ia viver mais 70 anos, e desencarnou aos 92. Monteiro Lobato leu a obra com tranquilidade, porque admitia a vida além-túmulo. Ficou impressionado com a qualidade literária do trabalho psicografado pelo Chico Xavier e declarou, essa declaração formal do Monteiro Lobato. Disse ele, se Chico Xavier escreveu isso tudo sozinho, ele merecia ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Por quê? Porque você tem lá dezenas de espíritos, de escritores, de poetas, principalmente poetas. E cada um escreve no seu estilo, guardando as características do seu estilo, do seu pensamento, da sua forma de se manifestar, expressar seus sentimentos. Dezenas de poetas. Chico, 22 anos de idade, médium, que já começava com essa grande obra que até hoje é de admirar. Vale a pena ler. Não ler sozinho, porque poesia a gente não lê sozinho, lê com outro, para a gente mostrar a beleza da forma, a beleza das imagens, das metáforas, das criatividades desses poetas que vieram através da mediunidade cristalina de Chico Xavier. Monteiro Lobato nunca se meteu em política, pelo menos na política partidária. Ele não gostava da política partidária. Mas era um espírito crítico, inquieto, sempre preocupado com os destinos do país, do Brasil. Amava muito o Brasil. O país vivia o período da ditadura, comandado por Getúlio Vargas. E nessa ocasião, Monteiro Lobato fez várias críticas ao governo de Getúlio, sendo preso preventivamente por 3 meses em 1941. Há mais de 85 anos atrás. Em 1946, Lobato tinha 64 anos de idade e já se julgava velho e cansado. 64. Foi então que, escrevendo ao seu amigo Godofredo Rangel, amigo íntimo, ele comentou, queixoso, está na carta que ele mandou para o Godofredo. Quero ver-me em outro mundo ou em outra condição. Eu já vivi muito nesse circo romano e não suporto mais. Chega da terra, venham os intermúndios, morrer, gaseificar-me. Voltava a figura do gás, né? Transformar em gás. Mais tarde, reforçando a sua crença na imortalidade, ele ainda comentaria, daqui em diante, o que tem a fazer é arrumar a quitanda para a grande viagem, coisa que para mim perdeu a importância depois que aceitei a sobrevivência. Então ele era convicto na vida depois da morte. Monteiro Lobato, nosso grande escritor, o maior escritor da literatura infantil do Brasil. Mas sua vida, sua saúde, ou melhor, só veio a complicar mesmo, quase depois de 2 anos dessa declaração, quando ele teve o primeiro espasmo vascular. Apesar de doente, sentindo a proximidade da morte, aqui surge uma situação quase cômica, que retrata bem seu espírito de humor. Monteiro Lobato tinha um precioso espírito de humor. É só ler os seus contos, por exemplo, da Negrinha, que é aquele livro, muito interessante, tem muitas histórias de humor ali. Conta-se que depois dessa crise, voltando a si e ainda meio zonzo, ele perguntou aos presentes. Ele tinha voltado da crise, as pessoas estavam em torno dele ali, né? Ele perdeu a consciência. Quando ele volta, ele pergunta, quando foi que morri?
E como ninguém respondesse, ficou todo mundo de boca aberta, admirado disso, ele disse: a única coisa que não estou entendendo é essa sua cara aí. Afinal, estou morto ou não? O cara que ele se referia era o médico, que respondeu que ele estava vivo. Que pena ter que repetir isso, exclamou Lobato. Pensei que estivesse tudo acabado, agora terei que recomeçar. Veja o espírito de humor diante da morte. Lobato não resistiria ao segundo espasmo. Antes, porém, teve tempo de despedir-se dos amigos, dando a entender que teria uma grande viagem. E quando, certa ocasião, ele foi entrevistado pela Rádio Record, jornalistas perguntaram a ele se lhe fosse dada a chance de viver de novo, o que mais gostaria de fazer. Veja o que o Lobato respondeu: gostaria de escrever mais para as crianças. Para as crianças. Perdi muito tempo escrevendo para gente grande. Estão vendo? Esse é o Monteiro Lobato. Ao escrever para criança, ele se identificou. Evidentemente, ele se identificou com o seu lado criança. E não faltaram as inspirações dos amigos espirituais, dos seus amigos espirituais, para ajudá-lo a desdobrar os seus pensamentos, as suas figuras, a sua imaginação, para fazer com que surgisse obra tão valiosa, tão importante e tão magistral como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? O que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Que obra, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, nós vamos ver aí que, na verdade, é um escritor de rara inspiração, um homem consciente, um homem de pensamento sóbrio, lúcido, acima de tudo, que participou, inclusive, até da vida política do país, porque ele foi preso por causa dos comentários que fazia ao governo do Getúlio, e foi tão sensível a ponto de sentir a necessidade da criança, a mensagem que ele queria passar para os corações, a mensagem de amor, bondade e beleza, a mensagem da fantasia que a criança cria para poder viver nesse mundo com uma visão mais ampla, mais profunda, que desenvolveria na sua mente essa consciência de que nós não somos apenas corpo, nós somos, sobretudo, espíritos que estão vivendo neste mundo temporariamente. Não sabemos quando vamos partir, mas sabemos que, quando partirmos, vamos perguntar a nós mesmos: o que eu fiz da minha encarnação? O que eu fiz da minha vida? Será que eu cumpri com a parcela de compromisso e responsabilidade diante de mim mesmo, diante de Deus e diante daqueles com quem estive convivendo todo esse tempo? Meus companheiros, minhas companheiras, muito obrigado pela sua atenção. Aí nós deixamos mais uma mensagem para a reflexão de todos e, se Deus quiser, estaremos continuando esse trabalho de divulgação da doutrina através de uma série de informações que vamos passando pelo Pense Nisso. Muito obrigado. Deus os abençoe e até lá. Chegou a hora de encerrar mais um Pense Nisso com José Benevides Cavalcante. Em cada questão, uma resposta. Um novo tema te espera na próxima terça, às 9 da manhã. Se você perdeu o programa, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas.
e você pode nos ouvir a qualquer momento em www.radiomeimei.com.br. Se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo programa. Queridos amigos, com o nosso coração aberto aos ensinamentos de Jesus, agradecemos pela oportunidade de podermos compartilhar das mensagens deixadas pelo Mestre através do nosso Evangelho no Lar. Que a harmonia se faça presente em cada lar, afastando todo o mal e fortalecendo a nossa fé. Do livro Servidores do Além, na romagem do mundo. Na romagem do mundo, não te algemes a ilusão. Tudo na vida se renova. A erva de hoje, amanhã será o tronco robusto. A água da fonte humilde que te afaga os pés agora, confundida depois no rio imenso, é suscetível de afogar-te. A lâmina que afias é capaz de ferir-te. O perigo que não corriges ameaça-te o caminho. O companheiro que hoje concorda contigo em certos aspectos da luta humana, provavelmente mais tarde será opositor dos teus pontos de vista noutros ângulos da jornada terrestre. A juventude dirige-se para a madureza. O vinho, em muitas circunstâncias, converte-se em vinagre. A flor sublime, por vezes, faz-se o ninho de vermes destruidores. Certamente, ninguém conseguirá viver sem alegria entre o pessimismo e a indecisão. A confiança é filha da fé, mas nossa fé precisa respirar sempre mais alto no clima de valores imutáveis do espírito. Faze do bem o tema central da própria vida. Nem desespero, nem violência. Auxilia e passa adiante, plantando a fraternidade que ilumina e consola. E sem prender os outros nas teias da própria dominação, a fim de que os outros não te prendam nos círculos acanhados do egoísmo que lhes é próprio, seguirás para a frente ao encontro do amor divino, em cuja grandeza brilha a luz da felicidade imortal. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, médico de homens e de almas, a Maria de Nazaré, nossa mãe amorada, e aos nossos amigos, trabalhadores da vitória do bem. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir. Ciclo de palestras espíritas da US Intermunicipal de Garça.
Dia 7 de abril, terça-feira, palestrante, Edgar Miguel, tema, O que te perturba? Local, Centro Espírita Discípulos de Jesus, Gália. Dia 8 de abril, quarta-feira, palestrante, Alexandre Pérez, tema, Parábola do Semeador. Local, Centro Espírita Maria de Nazaré, Lupércio. Dia 13 de abril, segunda-feira, palestrante, Ivan Evangelista Júnior, tema, O bem viver na visão espírita. Local, Centro Espírita Caminho de Damasco, Garça. Dia 20 de abril, segunda-feira, palestrante, Roberto Françoso, tema, Refletindo sobre as relações humanas. Local, Centro Espírita Fé Esperança Amor e Caridade, Garça. Dia 23 de abril, quinta-feira, palestrante, Agricil Almeida, tema, Sede Perfeitos. Local, Casa de Caridade Joana d'Arc, Garça. Dia 29 de abril, quarta-feira, palestrante, Wagner Elias Jacob, tema, Na casa de meu pai, há muitas moradas. Local, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, Garça. Dia 30 de abril, quinta-feira, palestrante, Pedro Botelho, tema, Pais e Filhos à Luz do Espiritismo. Local, Centro Espírita Allan Kardec, Garça. Todas as palestras serão às 20 horas.